Rapaziada, hoje eu vou finalmente estar fazendo um desenho insano usando meus novos lápis de desenho que eu tava precisando há um tempinho e que finalmente esta compra magnífica está em minhas mãos, finalmente. Como eu tava dizendo, eu tava precisando realmente repor os meus lápis que estavam em falta, principalmente algumas tonalidades de tons de pele, alguns cinzas e umas cores bem mais escuras. Então eu resolvi estar guardando um dinheiro de uns tempos que eu tava fazendo por fora para investir aqui nesse meu sonho que é viver da arte. Essa é a segunda vez que eu compro uma caixinha de 100 cores da Supersoft. Na primeira vez eu tive uma ajudinha para comprar uma de 100 e dessa vez eu finalmente comprei com meu lindo dinheirinho suado. E pensa no tempo suado, rapaziada, vixe, era um tempo que exigia bastante de mim, mas o bom que valeu a pena e eu logo comprei esses materiais para repor logo os lápis que estavam em falta, que eu tava precisando faz bastante tempo. E agora ele finalmente está em minhas mãos, esses meus novos materiais. E para estrear esses lindos materiais, eu irei fazer esse desenho da personagem vampira de Marvel Rivals. Por um motivo simples: estrear meus novos materiais e por eu achar ela é simplesmente uma puta de uma gata, ou uma puta de uma cavala, ou ambas as coisas. Eu achei a referência bem bonita e joguei na IA para fazer umas diferenças, e aqui está esse esboço para ganhar vida no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, bora começar logo essa gatona usando meus novos materiais. Deixa o like. Primeiramente, eu comecei pela parte que sempre começa por qualquer desenho, o olhar da personagem, onde ela tinha olhos bem voltados para o verde meio esmeraldas também, onde nesse início de trabalho eu não fiquei com nenhuma dificuldade sequer em dar início a esse trampo. Porém, a questão da pele dessa gata, eu optei em fazer de uma maneira bastante diferente de outros trabalhos, mas seguindo um pouco a mesma lógica que sempre faço. Primeiro, eu optei em fazer diversas camadas como base inicial, mas sem apertar o lápis, mas se mantendo mais camadas de base com cores bem suaves com a mão um pouco relaxada para poder deixar a pele bem suave com bastante variação de cores, onde o ponto principal desse trabalho em si era manter a essência que é a beleza da personagem em si. Então por isso tomei bastante cuidado para deixar ela bem bonita mesmo. E como eu tava falando, eu comecei fazendo camadas leves com as cores mais claras e depois eu venho fazendo as camadas onde tem as cores mais escuras. Optei em não começar logo com as camadas de tons escuros, meio que para tentar fazer algo diferente e ver como que o resultado ficaria sem começar a partir desse ponto. E olha, não posso dizer que foi a melhor pele realista que fiz, mas digo que foi bem legal começar com essa diferença de cores. Comecei pelos tons claros, logo fazendo mais camadas com as cores mais escuras, mas mantendo a base inicial de começar com as camadas leves. Feito isso, eu usei um rascunho de cores da ordem certa que tinha feito toda essa primeira base inicial. Por isso, eu sempre recomendo quando você estiver fazendo um desenho, sempre salve num pedaço de papel as cores que você usou para fazer toda a base inicial do seu trabalho. E é aqui que os lápis novos me ajudaram bastante. Como eles estão novos, deu para ver a numeração de cada lápis e assim ficava bem mais fácil gravar as cores certas no rascunho e depois vindo novamente fazendo uma segunda camada de cores usando os mesmos lápis. Só que dessa vez deixando a camada um pouco mais forte e apertando um pouco mais a mão. Claro, vindo com outras tonalidades que vão encaixar legal no desenho que estou fazendo, onde por exemplo nessa pele eu optei em colocar alguns rosas e um pouco de vermelho para deixar a pele dela bem suave e ressaltar o ponto principal que é o quão gata ela é. E olha, eu tenho certeza que não errei muito nessa coloração e eu achei que ficou insano demais toda essa coloração. Isso tudo porque eu optei em salvar o rascunho, fazendo primeiro a primeira camada de leve, depois vindo novamente com a segunda camada, apertando um pouco mais forte e optando em usando algumas cores extras para deixar o desenho bem mais bonito. E rapaziada, vai depender bastante de vocês. Se vocês quiserem acrescentar mais cores no seu trabalho, mesmo depois de ter feito todas as camadas iniciais e a camada seguinte com as mesmas cores, só que dessa vez ressaltando ainda mais o desenho de vocês, tudo bem em voltar e acrescentar outras cores que vocês acham que vão deixar o desenho de vocês melhor do que já era. Só não recomendo exagerar muito, para não algo bem, como posso dizer, rapaziada, algo bem feio para se dizer, ou bem exagerado, só que não muito exagerado, cara, só não exagera muito, só isso, faz só o básico para não ficar muito feio. Acho que é isso que eu posso dizer por enquanto. E é isso. E o restante da pele, esse pescoço, cara, não foi tão complicado de fazer. Eu comecei logo a fazer esse brinco dela aqui, não foi tão difícil e finalmente eu tenho cores voltadas para o cinza. Eu quero ser um pouco pratinado,
dourado, usando um pouco de dourado, e não foi muito difícil, não muito complicado, foi bem fácil. Esse pescoço, as orelhas e os brincos foi bem simples de fazer. E agora, rapaziada, puta que pariu, rapaziada, pensa em fazer um cabelo com bastante detalhes e com muitas variações de cores, mas principalmente tendo bastante detalhe, cara. Eu tava tão nervoso, rapaziada, que eu tava com muito medo de cagar todo o meu desenho quando chegasse nessa parte. Pelo simples fato que eu tenho muito, e não é pouco, mas bastante dificuldades em desenhar cabelos. Eu devo estudar mais para poder melhorar isso imediatamente, eu sei que leva tempo, mas eu vou melhorar e eu vou continuar estudando. Mas na hora de fazer esse cabelo, cara, eu tava todo nervoso, eu tava com, sei lá, cara, eu tava com receio de querer cagar todo o desenho quando chegasse nessa parte. Eu acho que eu devo dizer que é aquele nervoso de querer querer ver o resultado final de como vai ficar, mas meio que você bate aquele nervosíssimo de querer tá fazendo, admirar o processo, em saber qual escolha você vai usar, como vai fazer, quais as técnicas que você pretende fazer, ou se você vai deixar igual, idêntico a referência. Bem, pessoal, agora, bem diferente da pele, aqui eu optei em começar logo com as partes mais escuras do cabelo, nesse início de trabalho. Logo aqui eu já tava bem travado, e devo dizer também, como eu acabei de dizer há um tempinho atrás, que eu tava bem ansioso pra ver de imediato como esse cabelo iria ficar, logo finalizado. Só que o meu medo de cagar todo o desenho e não ter que refazer tudo de novo, ter que recomeçar tudo novamente, que eu tava falando muito mais alto. Mas como eu falei, eu acho que aquela vontade de você querer ver logo o resultado final de como vai ficar, admirar o processo, quais que ele vai usar, tudo tá lá. Mas sendo bem sincero, eu tava bem nervoso e com bastante medo de querer cagar todo o desenho, e eu não tava fã de refazer tudo de novo. Mas vamos lá, meio que admirando o processo, cara, eu tava curtindo, meio que tava aos poucos, tava passando esse medo, e eu fui arriscando, cara. Eu fui tacando cor, eu fui misturando as cores, vindo com incidente de precisão, fazendo alguns fios, até chegar no resultado que me deixasse bastante agradável. Sério, eu fiquei com medo de querer cagar todo o desenho, mas mesmo assim, eu tava disposto a melhorar e fazer o meu melhor para deixar esse cabelo extremamente bom, para ressaltar a beleza da personagem em si. E rapaziada, e o meu veredito final é nota 10 pra esse cabelo, cara. Eu acho que foi até agora o meu melhor cabelo que eu já fiz, assim, realista. Eu curti, mesmo tendo essa trava me travando o tempo todo, mas vamos lá. Eu gostei de como ficou, admirei o processo, curti demais, e principalmente eu gostei de como ficou esse resultado final. Me agradou bastante, na moral, sério, eu fiquei bem satisfeito com esse resultado. Ainda mais de cabelo, cara, eu gostei, cara, sendo bem sincero, rapaziada, eu curti esse cabelo. A questão da roupa dela, onde eu dei início nessa jaqueta dela, cara, foi até bem tranquilo de estar fazendo. Eu usei alguns tons de amarelo, com alguns tons de cores mais voltados pro queimado, misturando com marrom e nos ela com as cores mais escuras, e fazendo uma mistura sem muitas dificuldades. O que eu achei um pouco difícil de fazer foi essa agora do pescoço dela. Eu acho que é assim o nome foi uma, rapaziada, eu esqueci o nome completamente. Aí sim, nessa parte eu demorei um pouco mais para fazer diversas misturas e alguns detalhes para deixar o desenho bem bonito. Eu até fiquei meio receoso se eu acertaria as cores, porque é bem diferente da jaqueta para agora. Eu acho que agora, cara, eu esqueci o nome, foi mal, gente. Mas sendo bem sincero, essa foi a parte um pouco mais demorada, mas foi bem tranquilo de estar fazendo. E para finalizar, eu fiz o fundo. Eu tava pensando em não fazer aí. Quer saber? Eu fiz logo e assim o desenho ficou bem bonito. E pessoal, gostei de estar usando esses meus lápis novos. Curti demais, adorei. Recomendo vocês comprarem também essa caixinha de 100 cores e a caixinha de tons de peles. E por enquanto, esse aqui é o resultado final desse trabalho. Just to grind at the beans, just to work at that cafe. Now I grind at the beats and niggas cap without the frost. I went and found myself while you were out getting lost. Nothing really changed, set the money in my pocket. Speaking of my name, young boy, better watch it.